Eu vou convidar os irmãos para que abram a Bíblia em Deuteronômio 10, a partir do versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 12. Nós aproveitamos para pedir oração pelo irmão Jerônimo e seu filho Nicolas. Ele estaria conosco aqui de manhã, mas, infelizmente, seu filho Nicolas teve um probleminha, né, vomitou bastante, está com coisa de criança. Então, estejamos em oração, depois os irmãos vão orar por ele também. E orar pela saúde de todos, né? Nessa época aqui, agora que esfriou, né? A coisa tá. A gente só tem algumas notícias aí, às vezes meio difíceis, principalmente respiratórias, mas também virose. Então, vamos, além de nos cuidar, orar uns pelos outros e pela saúde uns dos outros também. Deuteronômio 10, a partir do versículo 12, eu vou ler até o versículo 13. Que diz o seguinte na Nova Almeida atualizada. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os teus caminhos, amem e sirvam ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos dado nesta manhã. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, porque até nisso nós somos dependentes do Senhor. Abra os nossos corações, abra o meu coração, Pai, e que seja a tua palavra falando conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Queremos hoje conversar a respeito da obediência que protege. Aqui, no livro de Deuteronômio, um livro que, do grego, ele quer dizer segunda lei, deuteronomos, ou repetição da lei, alguns diriam, mas no hebraico ele tem outro nome. Ele tem o nome da primeira frase, mais ou menos, das primeiras palavras que aparecem no hebraico. Eu não vou dizer em hebraico aqui, irmãos, isso é para outras pessoas, mas no português o nome desse livro seria Estas São as Palavras. E estas são as palavras, principalmente, que Moisés, inspirado por Deus, falou ao povo antes de que o povo entrasse na Terra Prometida. E o contexto aqui, se você for olhar bem esse texto, às vezes você poderia pensar, o povo está para entrar na Terra Prometida. Então, é algo esperançoso. É algo assim, uma luz no fim do túnel, né? Depois de 40 anos que o povo passou no deserto, e esses 40 anos vieram depois de 400 anos de escravidão no Egito. Então, agora nós temos uma luz no fim do túnel, de liberdade, de alegria, uma promessa de prosperidade. Mas o livro de Deuteronômio, na verdade, ele é quase que um discurso de despedida e carrega uma certa melancolia, porque Moisés, que liderou o povo durante todo esse tempo no deserto, não vai entrar na Terra Prometida. Ele está lá nos campos de Moabe, e Deus permite que ele vá num alto monte, isso no finalzinho do livro anterior, de Números. Ele olha no alto do monte e ele vê a terra, mas não é permitido a ele que entre na terra. Ele pode apenas olhar porque ele desobedeceu a Deus. Quando Deus falou para ele, olha, fala para a pedra para sair água dela, ele bateu na pedra para sair água dela. Então, existe uma certa melancolia nessas últimas palavras de Moisés. E este livro, ele é dividido em 3 grandes discursos de Moisés. Ele tem uma introdução, que vai situar mais ou menos ali, aonde que vai acontecer aquelas coisas. Aí tem o primeiro discurso, que é pequeno, que Moisés vai dar uma introdução, vai falar para o povo, vai dar uma primeira exortação. Depois um segundo discurso, que é bem longo, onde vão ser reafirmadas algumas leis e vão ser dadas novas orientações, e tem um último discurso de consolidação e também algumas outras orientações importantes sobre a vida na Terra Prometida, e, por fim, uma conclusão, e aí o livro também vai trazer a morte de Moisés. Então, estas últimas palavras de Moisés, que orientam o povo a respeito de como o povo deveria viver, mas também
relembram o povo de que aquela já é a segunda geração, porque a primeira, por causa dos seus pecados, da sua desobediência, ficou no deserto. Então, Moisés carrega a melancolia de que ele não vai entrar na terra e de que quase todas as pessoas que ele tirou do deserto, com exceção de Josué e Caleb, também não iam entrar na terra e, na verdade, já tinham morrido. Então, é um livro que tem uma esperança, mas tem um alerta muito grande. Um alerta, principalmente, para a obediência, que o povo deveria obedecer a Moisés. E uma coisa interessante que tem no livro de Deuteronômio é que a maneira como ele é construído é de um contrato entre alguém superior, um empregado, alguém diria para aquela época um suzerano, e um vassalo, um empregador, um patrão, e o empregado, o vassalo. O empregador seria o senhor soberano, o suzerano, e o empregado seria o vassalo, o servo. Esses contratos e a maneira como o Deuteronômio é construída eram contratos comuns naquela época no Antigo Oriente Próximo. Então o pessoal até fala, olha, esse livro aqui é bem antigo mesmo, é lá do segundo milênio antes de Cristo, porque ele é construído da maneira como os contratos eram construídos naquela época. E esse contrato previa, olha, vocês têm que cumprir essa parte do acordo, e vocês cumprindo essa parte do acordo, eu vou dar isso de bênção para vocês. Mas se vocês descumprirem essa parte do acordo, vai haver esse tipo de punição, esse tipo de castigo para vocês. Então, Deus está estabelecendo um contrato, e ali Moisés está sendo usado por Deus para estabelecer um contrato bilateral com o povo. Um acordo em que duas partes têm as suas coisas a cumprir, mas principalmente o povo tem fidelidade que deve a Deus, essa fidelidade que primeiramente é relacionada com a adoração correta, adoração a Deus e não aos ídolos, principalmente os ídolos que já existem na terra de Canaã. E depois, a partir dessa adoração correta, vem todo um procedimento correto, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Agora, algo que também é interessante, que aparece no livro de Deuteronômio, é que Deus, quando resolveu fazer esse contrato com o povo, não olhou para o povo e falou, eu vou fazer contrato com esse povo, porque esse povo é, joia. Esse povo aqui é fino da bossa. Esse povo aqui é maravilhoso. Não, esse povo era o fino da fossa. Esse povo era ruim. O povo era carne de pescoço. O povo era complicado. Era um povo teimoso, era um povo desobediente, e aí um povo rebelde. Então Deus vira para o povo, através de Moisés, e Moisés fala para o povo, não foi porque vocês são legais que Deus escolheu vocês. Pelo contrário, vocês são o pior, aquele que ninguém mais escolheria. Mas Deus escolheu vocês porque Ele prometeu lá para os antepassados de vocês, lá para os patriarcas. E nos patriarcas, Deus elegeu vocês, Deus escolheu vocês, porque Ele ama vocês. E Deuteronômio vai dizer que o que move essa escolha e o que move tudo que Deus faz pelo povo, inclusive os mandamentos que Ele dá para o povo, é o amor de Deus pelo povo. Essa palavrinha hebraica eu sei, porque é bem conhecida, é o hesed. É o amor leal. Essa palavra aparece muito na Bíblia. É principalmente o amor incondicional que Deus derrama sobre nós. Também traduzido muitas vezes de misericórdia. Mas é um amor profundo que Deus tem pelo povo de Israel. E que Deus tem, na verdade, por todos os seres humanos. E foi esse amor profundo, esse amor leal, esse amor que não falha, que levou Deus a escolher o povo de Israel, e em Êxodo nós descobrimos que é para ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. E depois em Isaías vai dizer que é para ser um luzeiro, uma lâmpada, uma grande luz, para mostrar para o mundo qual era a maneira correta de viver. Então, o povo de Israel, obedecendo a Deus e seguindo os seus mandamentos e adorando ao Deus correto, ao Deus que é digno e que merece ser adorado, o Criador dos céus e da terra, esse Deus
adorado por Israel. E aí, a partir dessa adoração, Israel vivendo conforme a vontade de Deus, vai mostrar para os outros povos como é que se deve viver, ou melhor, como se deveria viver. Porque o povo de Israel, infelizmente, foi desobediente. Mas essa era a ideia. Uma escolha baseada no amor e na fidelidade de Deus. E com isso, Deus chama o povo de Israel para a obediência. Olha, eu amo vocês, eu sou leal a vocês, eu não vou falhar. Mas para isso, vocês precisam me obedecer. E aí, alguém talvez pode pensar, por que é que Deus exige obediência? Será? Eu quero deixar essa pergunta na mente de todos nós aqui. Será que Deus fez isso, como várias pessoas falam, porque ele é birrento? Porque ele agora me fugiu a palavra, mas narcisista? Deus fez isso porque ele gosta de se olhar no espelho e falar, olha, que povo legal que eu tenho. Olha que povo bacana. Olha como as pessoas me respeitam. Será que é por isso que Deus deseja ser adorado? Tem muita gente que pensa que Deus exige obediência porque ele é quase que como uma criança birrenta, mimada, que quer que sejam feitas as vontades dela porque ela quer. Já adianto que Deus não é assim. Mas ele chama a obediência, e o versículo 13 vai dizer para a gente por que ele chama. E é interessante que a pergunta do versículo 12, que começou esse texto, é quase que uma pergunta assim, pessoal, entenda o seguinte, o que mais que eu peço de vocês? É me obedecer. Não estou pedindo algo tão difícil. É seguir o manual. Eu estou aqui com a receita, está o manual aqui, é vocês seguirem. Então eu dei tudo para vocês. É só cumprir o que eu falo. É só passo a passo aqui, ó, how to do that. Então, como é que vocês fazem isso aqui? É desse jeito. Foi um manual que Deus entregou para o povo poder seguir, para o povo poder andar. Então, essa pergunta que vem aqui, e vem logo depois que Deus já falou, e nós vimos isso nas outras pregações, Deus já repetiu, Moisés repetiu os 10 mandamentos. Moisés já falou, quando vocês estiverem andando, vocês vão ensinar as pessoas, as crianças, todas as pessoas, deve ter fidelidade. E já foram faladas diversas coisas. Já foram repetidos alguns mandamentos, algumas leis. E aí, aqui, Deus está falando, Moisés está falando, e Deus falando através de Moisés. O que mais que Deus quer de vocês? Segue o passo a passo. Segue a fórmula. Segue isso daqui. Temam o Senhor seu Deus e andem em todos os seus caminhos. Então, ele fala sobre fidelidade, ser fiel a Deus, fazer aquilo que Deus quer, fazer aquilo que Deus manda, de maneira correta, seguindo os passos que Deus colocou. Isso é ser fiel. Agora, a fidelidade, ela não é algo que deve ser aparente apenas. Ela deve ser algo de todo o coração. E aqui nós precisamos falar a respeito de liberdade. Porque alguém pode pensar também, bom, se Deus está pedindo para que haja obediência nisso aqui, isso significa que nós não podemos ser livres. Mas tudo o que eu quero é liberdade. Isso, o Dr. Shedd falava isso. Na época dele, os jovens olhavam para o futuro e falavam, eu quero ser um homem bom. Falando principalmente dos homens, mas podemos aplicar às mulheres também, né? Eu quero ser uma mulher boa. Eu quero ser uma pessoa boa no futuro. Mas hoje os jovens olham para o futuro. O Dr. Shedd falava isso. Olham para o futuro e falam, eu quero ser livre. E isso é algo... E é interessante, a Bíblia fala também sobre isso. E como que a gente consegue a liberdade? Mas qual é o tipo de liberdade que hoje se proclama na nossa sociedade, que é o pensamento corrente, nas rodas de conversa, na mídia, nas academias, no trabalho? É um tipo de liberdade rebelde. Faça o que te der na telha
não importa o que os outros pensem de você. Se quiser colocar um abacaxi na cabeça e sair na rua, faça isso. Você é livre para fazer isso. Você pode fazer isso. Então, é esse tipo de liberdade que não se importa com o outro, que não se importa com o coletivo, que só se importa em satisfazer as vontades e necessidades individuais. Por isso, ele se torna egoísta, porque ignora os outros, e egocêntrico, porque só pensa e tem a si mesmo no centro de todas as coisas. E aí a gente vai ter uma sociedade que vai ser cruel, que vai ser indiferente, que vai ser fria. E vamos ter uma série de problemas que são advindos desse tipo de pensamento, dessa suposta liberdade. Liberdade é fazer o que você quiser? Absolutamente tudo o que você quiser? Ou liberdade é poder escolher? E, principalmente, poder tomar a escolha certa. E não aquela escolha que vai te trazer consequências ruins. Porque aquele que segue os seus próprios desejos é escravo dos seus próprios desejos. E não pode seguir por outro caminho que não o que os seus desejos mandam. E isso é muito importante. Então, quando nós falamos sobre obediência a Deus, amar e servir, Deus não está dizendo, olha, ama e sirva de qualquer jeito. Ame e sirva na aparência. Venha todos os domingos, não importa o que está acontecendo. É claro, a gente deve ir para a igreja. Nós devemos frequentar os cultos. Mas o amor e serviço que Deus pede é um amor e serviço de todo o coração e de toda a alma, como está no finalzinho do versículo 12. Deve ser algo que sai de dentro e transborda para fora. É algo que não deve ser forçado, não deve ser de qualquer jeito, não deve ser pesado, deve ser um amor e um serviço alegre. Deve ser um amor e um serviço prazeroso. Por isso que a Bíblia vai falar lá em Salmo 119, o salmista vai dizer, explodir de alegria, falar como eu amo cumprir a sua lei. Os teus mandamentos são mais doces do que o favo do mel. Então, às vezes a gente tem a noção de que a Bíblia exige uma obediência pesada, uma obediência complicada, mas não. O que a Bíblia fala é, ama e sirva o Senhor com prazer, de todo o coração, com alegria. E por que a gente faz isso? Porque há um propósito. Olha o final do versículo 13. Guardar os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para quê? Para o bem de vocês. Olha que maravilhoso isso aqui. Falei com o Fernando. Fernando, ouve o título da mensagem. Você consegue entender? Obediência que traz proteção. O que é isso, filho? O Fernando tem 10 anos, meu filho. Ele virou para mim e falou, pai, obedecer ao pai quando está frio, colocar uma blusa, porque isso vai ser melhor para a gente. E aí não vai passar frio. Então, quando a gente obedece o pai e a mãe, quando a gente obedece, a gente vai se dar bem na vida, vai dar tudo certo. Não foi exatamente com essas palavras, mas quem conhece o Fernando sabe que deve ter sido mais ou menos assim que ele falou. Foi mais ou menos assim que ele falou. Então, olha que bonito que Deus está falando para a gente. Ele não está falando para você, olha, usa uma canga de burro e sai aí, porque eu quero que vocês façam isso para eu me sentir bem. Não. Deus está falando, usa uma blusa, porque quando você sair lá fora, vai estar um frio de 10 graus. Então, bota a blusa, bota cachecol, toca se você for careca e se proteja. Para não pegar friagem. Não é verdade, pastor Wagner? Pastor Wagner só concordou porque... por nada, não. Mas os mandamentos e estatutos do Senhor são para o nosso próprio bem. São para a proteção. E esse é o propósito. O propósito daquilo que Deus coloca na sua palavra, da lei de Deus para nós, é nos proteger. É nos dar vida. É fazer com que a gente ande e caminhe bem por aí. E
E quando a gente guarda os mandamentos, então a gente não está guardando por capricho de um Deus mesquinho e birrento. A gente está guardando porque é para a nossa proteção, é para o nosso bem. Versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertence a terra e tudo o que nela há. Então, depois de falar, o que é que eu exijo de vocês? Depois de dizer o propósito, é para o bem de vocês, Deus se reapresenta para o povo. Prestem atenção. Por que eu estou pedindo tudo isso de vocês? Sabe o sol que nesse frio você gosta tanto de ir para ele e se aquecer? Ontem eu vi umas 2 senhoras lá, saíram do prédio e ficaram no sol só se aquecendo. Estavam lá, deixaram até a porta aberta para não ter trabalho para entrar depois. E estava lá aquecendo. Sabe esse sol gostoso? Foi Deus quem fez. Sabe a água que você bebe, que veio de um reservatório? Essa água foi feita. Fez. Toda essa tecnologia foi criada pelos homens, mas homens que tiveram mente e racionalidade dada por Deus para poder criar tudo isso daí. O ar que nós respiramos fica sem respirar. Tudo que existe foi feito por Deus. Deus não é Deus só do rio, só da nuvem, só do sol, só de alguma coisa, como eram os deuses antigos. Tinha Deus para tudo. Você assiste hoje, tem um monte de seriados sobre mitologia, e você vai ver Deus de tudo. Tem o Deus da guerra, o Deus do sol, o Deus dos mortos, o Deus do mar, o Deus das plantas, a deusa da terra. Deus é o Deus de tudo isso daí. E ele supera todos esses deuses, porque tudo que existe foi criado por ele. Nada do que existe foi feito sem que Deus não intervisse, não criasse e criasse do zero. E esse que criou continua sendo o dono da terra e de tudo que nela há. Deus é dono de tudo que existe. Então, e isso é importante para a nossa vida. Às vezes a gente acha, eu tenho uma coisa. Não, irmão. Você administra alguma coisa. Você é mordomo das coisas que estão nas suas mãos. Mas o dono de tudo que existe é Deus. Isso traz para a gente uma responsabilidade, porque a gente está lidando com coisas que não são nossas, mas ao mesmo tempo traz segurança. Porque se você precisa, Deus vai te dar. Precisa de saúde? Confia. Deus vai te dar. E Deus vai dar aquilo que é necessário para você continuar servindo Ele. Deus vai dar as finanças necessárias para você servi-lo. Deus vai dar a sabedoria necessária para você viver. Deus vai te dar aquilo que você precisa, porque também, no versículo 15, vai nos dizer: o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Daqui a pouco a gente vai voltar para o versículo 16, mas eu quero que você preste um pouquinho atenção nesse afeiçoamento de Deus, no amor de Deus. Deus é dono de tudo que existe. Agora, existe um filósofo chamado Immanuel Kant. E pensando sobre Deus, Immanuel Kant falou que Deus existe, mas só é possível que Ele seja o totalmente outro, que a mente humana não consegue compreender e com quem ela não consegue se aproximar nem se relacionar. A Bíblia vai concordar com Kant de que Deus é o totalmente outro. Ele é completamente diferente da gente. Por isso que é usada a palavra santo, completamente separado. Ele é o maior Deus de todos, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente.
Mas, ao mesmo tempo em que Deus é este totalmente outro, ele se aproxima do ser humano, ele se afeiçoa, ele se compadece, ele olha para a gente com carinho. Deus ama o povo de Israel, amou o povo de Israel, ama o povo de Israel, mas também ama o povo do Brasil, ama o povo da Palestina, ama o povo da Ucrânia, ama o povo da Rússia, ama o povo da China, ama o povo do Japão, ama o povo dos Estados Unidos. Deus ama e se afeiçoou pelo ser humano. E Ele quer ter relacionamento com a gente, ainda sendo o dono de tudo que existe. Não é maravilhoso isso? Não é sensacional isso, irmão? Deus é dono de tudo que existe, mas Ele ouve as suas orações de manhã quando as suas lágrimas descem pelo seu rosto. E Ele as recolhe. E Ele cuida de você. E Ele não está ausente de você. Ele se afeiçoou de você, assim como Ele se afeiçoou do povo de Israel. Ele é amoroso, Ele é fiel. Ele prometeu lá para os pais do passado, como nós já dissemos, e Ele estava cumprindo aqui no povo de Israel. E diversas promessas que aparecem no livro de Deuteronômio, nós já acompanhamos o cumprimento delas e podemos crer que ainda acompanharemos e veremos o cumprimento de todas as outras profecias, porque aquele que prometeu não mente e cumpre, Ele é fiel. Ele sempre foi fiel e Ele continuará sendo fiel. Deus também é poderoso. Versículo 17, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Olha que coisa sensacional. Deus se coloca como um grande governante, como um grande rei, soberano. Mas diferente de alguns governantes e reis deste mundo, Deus não se vende. E Deus não trata as pessoas com parcialidade. Tudo o que acontece no mundo está sendo contabilizado. E todo mundo vai prestar contas, mais cedo ou mais tarde, daquilo que fez. Porque Deus é justo. Deus é dono de tudo, Deus é amoroso, Deus é fiel e Deus é poderoso e justo. E Ele é tão justo que Ele olha até para aqueles que são desassistidos, marginalizados e vulneráveis na sociedade. Olha o versículo 18. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. A gente está falando aqui de uma época em que não tinha INSS, que não tinha proteção e seguridade social. Órfão estava numa situação muito pior do que órfãos de hoje. Viúva precisava ser resgatada. Também ficava numa situação difícil e complicada. Não tinha cesta básica para elas. E estrangeiro, se hoje a gente fala de xenofobia, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, era muito pior. Deus ama aqueles que são vulneráveis e muitas vezes jogados de fora da nossa sociedade. Sabe aquele que é considerado um lixo? Deus ama, cuida e protege. E se você se considera um lixo, Deus ama, cuida e protege você. Tenha certeza disso. Deus se aproxima de você. Deus está olhando para você. E Deus cuida de você. Então, assim como Ele cuida de todos aqueles que são desassistidos e vulneráveis, porque Ele é dono de tudo que existe, Ele é amoroso, Ele é fiel à sua palavra, Ele é poderoso e Ele é justo. E Ele faz e vai fazer justiça, como Ele sempre fez. E aí, depois de se apresentar e dizer quem Ele é, Moisés, depois de apresentar Deus e dizer quem Deus é, Moisés vai reafirmar para o povo. Portanto, versículo 19, amem os estrangeiros,
porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Dizem que o ser humano surgiu na África. Vamos dizer que surgiu na África. Até mesmo os primeiros seres humanos que surgiram na África, os descendentes deles provavelmente não estão lá, onde o ser humano foi criado por Deus. Eu creio nisso. Todo mundo já se movimentou por essa terra. Então é todo mundo imigrante e estrangeiro. Xenofobia é pecado. Porque Deus ama o estrangeiro. Deus ama o imigrante. E Deus cuida dele. Porque a pessoa está imigrando porque ela precisa. Deus entende e direciona e cuida disso. Portanto, nós, tudo isso que Deus fala a respeito do seu caráter, a respeito da maneira como Ele trata as pessoas, a respeito da maneira como Ele se afeiçoa aos seres humanos, agora Ele pede que nós façamos. Portanto, eu sou justo, façam justiça. Eu sou fiel, sejam fiéis. Eu sou amoroso e me afeiçoo das pessoas, sejam amorosos e se afeiçoam das pessoas. Irmãos, tudo que Deus pede para a gente fazer é simplesmente que a gente olhe para Ele e o imite. E cumpra aquilo que Ele faz. E aí isso retorna como bênção e proteção para nós. Deus não é maravilhoso? Deus é sensacional. Então, Ele pediu para o povo de Israel, temam o Senhor. Sirvam ao Senhor, sejam fiéis, jurem somente pelo seu nome, não jurem por outros deuses, não sigam seus próprios prazeres, não sigam as suas próprias vontades. Deus sabe o que é melhor para vocês e Deus fala, eu sei o que é melhor para vocês, sigam a minha palavra, cumprem a minha lei. Aquele que recebeu, agora tem a oportunidade de entregar. Eu e você recebemos e agora nós temos oportunidade de entregar. O temor e a obediência ao Senhor resultam em misericórdia e compaixão para com o outro ser humano, principalmente o mais vulnerável. Por isso que a gente cuida daqueles que mais precisam. Por isso que a gente doa cestas básicas. Na verdade, a gente não está doando. A gente está doando, mas a gente está adorando a Deus. Porque nós precisamos da doação dEle. Nós dependemos dEle. Portanto, vamos abençoar e ajudar os outros também. E aí, nos versículos 21 e 22, tem uma canção belíssima que fala isso. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas dos céus. Deus, quando fala essas palavras para Israel, Ele não está falando, olha, creiam em mim porque eu não fiz nada por você, só vem e confia, vem na minha que é sucesso. Deus não está falando isso sem ter feito nada antes, não. Deus fez. E aí Ele fala, confia, porque você já viu o que eu fiz, você já viu que eu abri o mar vermelho, você já viu que eu te sustentei com maná, você viu. Tem um trecho tão lindo de Deuteronômio que vai dizer, olha, nem as suas roupas se desgastaram. Nem os seus sapatos foram corroídos. Eu sustentei e cuidei de tudo de vocês. Então, esse Deus que sustentou, Ele diz para Israel, confia que eu vou continuar sustentando. E aí eu quero convidar você a primeiro a olhar para a história da salvação, a olhar para Jesus. Olha o que Jesus fez pela gente. Essa história tão linda de um Deus todo-poderoso que se torna um ser humano, se encarna, abrindo mão da sua glória. Cura, expulsa demônios, faz diversos milagres, ensina, deixa coisas maravilhosas, leia os evangelhos, são lindos, maravilhosos, tem muita vida para você lá. Mas aí ele é traído, morre, numa morte terrível e sofrida, e ressuscita. E fala, agora vocês vão receber o Espírito Santo e vão ter poder para testemunhar em todos os lugares dessa terra. E com o Espírito Santo que vai guiar e orientar vocês. Sejam fiéis, guardem, vivam, amem, proclamem. E eu vou voltar. Então, olha que história linda.
que a Bíblia deixa para a gente. A gente olha para essa história que havia sido prometida antes. Só dá para a gente confiar olhando para frente. Olhando com esperança para um futuro maravilhoso que se descortina diante de nós. Porque Deus cuidou, cuida e vai continuar cuidando da gente. E agora o que Ele pede é: amem e me sirvam neste relacionamento vertical. E amem e sirvam aos outros num relacionamento horizontal. Cuidem das pessoas, sejam compassivos, mas façam isso de todo o coração, tendo a certeza que eu cuido de vocês. É isso que Deus fala hoje para a gente. Porque quando vocês foram para o Egito, vocês eram um povico desse tamanico, e agora vocês enchem a terra de tanta gente. Não é bonito isso? Deus é o Deus que faz. E Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Por fim, eu quero falar sobre essa circuncisão do coração. O que significa ser circuncidado de coração? Que está aqui no versículo 16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. E é para fazer uma cirurgia no coração? Né? Circuncidar, tirar alguma... Porque a circuncisão é isso. A circuncisão é uma cirurgia feita ao 8º dia do bebê, até hoje do bebê judeu. Eles vão lá e tiram a pontinha ali, a pelinha, aquela pele que encobre o pênis, para poder ser um sinal. Esse é o significado aí original, um sinal de que aquele povo pertence ao povo de Deus. Alguns vão dizer que também foi uma maneira de proteger as crianças de infecção. Mas, olhando para o ponto de vista da espiritualidade, da relação com Deus, a circuncisão era sinal da aliança. Mas a circuncisão era um sinal externo daquilo que precisava acontecer internamente, porque circuncidar-se significava ser fiel à palavra de Deus, fiel e assumir um compromisso. Quando Deus fala, e Moisés fala aqui, circuncidem o coração de vocês, Ele está dizendo: sejam fiéis de todo o seu coração, sejam fiéis de verdade, a partir de dentro e não exteriormente. Não é só para cumprir um rito religioso, não é só para cumprir uma cerimônia, um passo a passo religioso. Se isso não vier de dentro, aí sim a religião vai ser muito pesada, a instituição vai ser terrível, vai ser esmagadora, porque ela vai ser hipócrita. Deus pede que o cumprimento e o amor que damos e o serviço que damos a Ele e ao próximo seja algo de todo o coração. Mas só vai ser de todo o coração se você entender que é em gratidão ao que Ele já fez por você. Por isso que Deuteronômio vai falar: olha, eu cuido de vocês, eu cuidei de vocês, eu fiz tudo isso de vocês. E o que eu peço para vocês fazerem, a obediência que eu peço de vocês, é para a proteção de vocês. Quando a gente entende, quando a criança entende que aquilo que ela vai fazer é para o bem dela, fica mais fácil, ela desarma, né? Está naquela birra, aquela coisa terrível, né? Aquele choro irritante e horroroso. De repente, você vai falando, vai conversando, tal, né? Irmãos, eu tomei vacina e agradeci a enfermeira chorando, porque meu pai me explicou que era para matar os bichinhos. Então, virei para ele e falei: obrigado, porque está matando os bichinhos. Se a criança é assim, imagina eu e você, diante de Deus. A gente precisa compreender que a obediência a Deus, amar o próximo e amar a Deus e ser fiel a Deus é para o nosso próprio bem, é para a nossa própria proteção. A obediência a Deus traz proteção. Nós não obedecemos porque somos bons. Eu sou ruim, mal. Tenho um monte de defeito. Eu sou um mané. A boa notícia é que eu estou com um monte de mané aqui também junto comigo. Que bom. Nós não obedecemos porque somos bons. Nós obedecemos pois Ele é misericordioso e bom. Nós obedecemos para a nossa própria proteção.
lembre-se de 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vou pedir para o grupo de cânticos vir aqui à frente e vou te convidar a refletir junto comigo na nossa vida. Por que nós estamos obedecendo a Deus? Por que nós estamos aqui nesta manhã? Por que nós somos membros de uma igreja batista? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? A boa notícia, irmão, é que é para a sua própria proteção. Então faça de coração, com toda a sua alma, com alegria. Jesus morreu por você. Jesus ama você. Jesus amou você primeiro. É só por isso que você ama Ele. Por isso, coloca o seu coração, entrega a sua alma, renda-se a Ele. Você é um perdido sem Deus mesmo. Eu sou perdido sem Deus. Sou nada sem Deus. Eu dependo do Senhor. Eu sou frágil, sou pecador. Mas eu sou redimido pelo sangue de Jesus. E você também é. E eu te convido agora a fechar os olhos e a conversar com Deus sobre isso. Coloque-se diante do Senhor. Fale o que você quiser para o Senhor. Ele te ouve. Ele ouve até a sua reclamação. Mas seja grato. Agradeça a Deus. Peça, mas comece agradecendo. Comece lembrando o que Ele já fez por você. Comece lembrando quem Ele é para você. Comece lembrando que a ordem que Ele te dá é para o seu próprio bem. É para a sua proteção. Pai, eu sei que tem muitos irmãos aqui. Eu espero de coração que seja toda essa congregação, toda essa comunidade, Pai, quebrantada com a Tua palavra, Pai, como eu estou, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos erros, a nossa falta de fé, a nossa desobediência, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos dá chance todos os dias, Pai. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Pai, para Te obedecer e para Te servir, Deus. Que possamos entender que fora do Senhor nós estamos desprotegidos, mas com o Senhor nós temos proteção, nós temos vida, nós temos cura e nós temos paz. Em nome de Jesus oramos. Amém.